Carol, e nem devemos ter. Essa tende sim a ser a postura do Palácio do Planalto. Conversei com diferentes fontes lá dentro do Planalto ainda ontem, no calor da notícia, e a avaliação é de que não cabe ao governo trazer essa pauta para si, não ficar se manifestando, porque isso é um assunto da justiça. É claro que em outros momentos a orientação foi essa e o presidente Lula acabou entrando um pouco nas suas avaliações pessoais sobre a situação de Bolsonaro, porque tem componentes políticos muito fortes, considerando a polarização que há entre Lula e Bolsonaro. Mas pelo menos o Palácio do Planalto parte desse princípio e dessa orientação também em relação aos membros do governo Lula. É uma coisa, Carol, de você separar um pouco o que é a reação de governo daquilo que é a reação, por exemplo, do PT, da base aliada do presidente Lula no Congresso Nacional, que aí vai se manifestar diante de outros tipos de colocações, né? Um outro tipo de frente que é aberta e mesmo assim também num tom que é de não ficar exacerbando muito isso. Qual que é o tom que o Lindbergh Farias, por exemplo, trouxe para a gente em uma entrevista à repórter Carol Rosito ainda ontem, logo depois da decisão, a gente repercutindo com todos os lados possíveis. Carol, é de que o que eles aguardam é o passo da prisão definitiva, considerando que a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, ela ocorre no âmbito daquela investigação sobre o filho Eduardo Bolsonaro, ela não está relacionada à ação penal que corre no Supremo, lá na primeira turma, e que vai julgar, do qual o Bolsonaro é réu, e que vai julgar se ele vai ser ou não condenado por conta daquele plano de tratativas golpistas que foi apurado pela PF e que depois foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República. Então, o PT vai apostando as fichas mais nesse destino, esse desfecho que é esperado em relação a isso e vai adotando essa coisa de deixar as críticas mais com membros do Congresso Nacional e menos com os governantes, pelo menos nesse primeiro momento. Carol, hoje vai ter discurso do presidente Lula no Conselhão, é uma agenda que estava sendo preparada já há bastante tempo por membros do Palácio do Planalto e não há grandes expectativas de que Lula faça alguma menção a Jair Bolsonaro, mas sim que faça menção a um conteúdo que está correlacionado, que é o tarifaço implementado por Donald Trump, e lembrando que o Lula vai estar diante de uma plateia de empresários. Então, a avaliação de fontes, inclusive da própria SECOM, é que não tem muito o que os governistas, quem é membro do governo efetivamente, falarem, que são papéis diferentes, né? Não é para ficar trazendo essa pauta para si. Mas é claro, Carol, não impede que um ministro ou outro comente, se questionado, mas a orientação de forma geral é deixar esse assunto com a justiça. Tem uma coisa também de evitar que haja muito uma martirização da figura de Jair Bolsonaro. É curioso porque quando a gente conversa com a oposição, e conversas ao longo do tempo, que a gente vai relembrando quando acontecem fatos que são muito relevantes, como o fato da prisão domiciliar, alguns bolsonaristas fazem uma espécie de correlação entre o processo lá de trás do presidente Lula, quando ele foi preso na Operação Lava Jato, quando se montou aquele acampamento em Curitiba e você tinha ali uma alimentação daquilo também junto à militância. Os bolsonaristas citam isso para se apegar, né, a algo que eles também podem usar como estratégia. Quando o Bolsonaro ficou hospitalizado, a gente tinha um movimento constante da militância bolsonarista na frente do hospital, com vigília e tudo mais. Então, isso tudo ajuda a mover um pouco essa questão da martirização, esse discurso. Então, neste momento, o Palácio do Planalto não quer alimentar isso e daí essa orientação. Agora, nada impede, né, Carol, e pegando como base outros exemplos, que ao ser questionado sobre isso, em entrevistas que rotineiramente dá,
o presidente Lula possa tecer alguns comentários e aí vai ter que fazer esse cálculo. Até porque, e aí eu puxo uma apuração importantíssima da Larissa Rodrigues, só para te entregar e tem relação com o assunto aqui na sequência do jornal, a Larissa ontem contando para a gente que há uma preocupação do governo também de que essas novas medidas possam ter algum tipo de interferência nos avanços das negociações sobre o tarifaço. A gente já viu manifestação de órgãos do governo americano em relação a essas determinações do ministro Alexandre de Moraes. Então, ali no guarda-chuva do secretário de Estado, Marco Rubio, né? Abaixo ali no braço para as Américas. Mas é uma manifestação do governo americano, querendo ou não, Carol. Então, tem uma preocupação também, daí essa necessidade de você calcular muito bem o tom em relação a essas reações.